Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos. Sim, é um prazer recebê-los aqui novamente neste bate-papo, neste podcast. Eu quero convidar você a inscrever-se nesse canal, a ativar as notificações e a deixar o seu like, o seu joinha no vídeo. Mas por quê? Porque assim mais pessoas como você e eu terão acesso a este bate-papo, a esta conversa, né? O algoritmo aqui do YouTube, ele é bastante exigente, ele vai indicar aquilo que o povo gosta, aquilo que as pessoas curtem. Então, por isso que nós pedimos incansavelmente para que você sempre que acompanhar, que prestigiar uma de nossas programações, que você considere ali deixar o seu like no vídeo, ok? Recebo aqui mais uma vez Benamin Zait, seja bem-vindo, Benamin. Shalom, muito obrigado, Shimon. E é uma alegria, uma satisfação participar aqui dessa programação que tanto traz esperança, explicações, conhecimento ao nosso público, né? As pessoas que estão aqui à procura de Torá. Muito bem. Recebemos também Shemuel Zakai, mais uma vez. Shemuel sempre traz um resumo, né, dessa paraxá, dessa semana, que é a paraxá Tzav. Olá, Shimon, Benjamin Zaitun, e a você que nos acompanha pela TV Anusim. Tzav, a segunda porção do livro de Vaikra, o terceiro, né, dos 5 livros, está no centro, no convite à santidade e também nos ensinando sobre o serviço, sobre o avodá, sobre a aproximação. E esse livro e essa paraxá, ela vai dar continuidade ao que começamos a aprender em Vaikra, sobre os diferentes serviços ou sobre as diferentes intenções de aproximação que cada devoto faz do seu serviço religioso. Nós começamos com os serviços voluntários, os serviços espontâneos, também de expiação, e esse dará continuidade, então, a toda essa sequência e nos conduzindo para o que será da inauguração também no Mishkan, né, com a ordenação de Aharon, dos levitas ao serviço sagrado, que acontece aí na porção Shemini, os 7 dias de consagração que será comandado e orientado por Moshe Rabbeinu. Muito bem. Então, é um resumo justamente de grandes acontecimentos. Nós tivemos a iniciação de todo o contexto de sacrifício, né, na paraxá anterior, paraxá que agora me foge a memória. Vaikra. Paraxá Vaikra. A esperança, onde nós também tratamos sobre o chamado, né? Exatamente. O chamado de Moisés, e agora ela evolui, né? As coisas, elas não ficam paradas apenas no mesmo lugar. Agora aprendemos a fazer o sacrifício, iniciamos o sacrifício e a obra está concluída, né? Mais uma vez, não está concluído, é um trabalho e a construção do nosso dia a dia, né? O Tikkun Olam, a transformação do mundo, ela não é marcada justamente por um começo e meio e fim. Ela teve um começo, mas ela não tem um fim nos dias de hoje, nos dias atuais, né? Nós estamos em pleno trabalho. Então, não é porque concluímos alguma tarefa que nós demos a batalha, que nós demos a missão por terminada, porque justamente ela não terminou. Nós conseguimos cumprir apenas uma das etapas, né, da missão, da grande missão que nós temos aqui como parte do empreendimento divino. Exato. Agora, essa porção, né, que dando continuidade a Vaikra, ela vai regulamentar exatamente essa forma de aproximação, que é o culto religioso. Agora nós perguntamos, mas e como que era feito pelos patriarcas, né? Sacrifícios, nós temos ali alguns relatos de Abel e Caim, nós temos o relato de Noa, quando conclui o período, né, de expedição, que ele volta a ter terra firme, ele oferece um sacrifício que faz agrado a Abraham e Jacob. Então todos esses patriarcas, eles se aproximaram a Hashem com seus serviços, a Aguedá de Isaac. Agora, muitas coisas que também fez os nossos patriarcas, algumas delas já passarão a ser proibidas com essa orientação.
né? Ou seja, existia um pouco da influência da forma como os vizinhos ofereciam os seus cultos, né? E isso agora passa a ser regulamentado. E quando nós entramos no Taná, que já é um período, né, do estabelecimento em que os hebreus já têm a presença de Deus no Mishkan, em que já há o exercício dos levitas ali no serviço, no ofício, né? Nós teremos alguns incidentes que é quando há uma violação dessas regras passadas a partir de Levíticos, e também da forma como os profetas vão proceder, já que eles têm algumas prerrogativas que equivale como se eles fossem um Coanim. Nós temos ali sacrifícios de Samuel, né? Samuel que não era exatamente um Cohen, mas ele oferece sacrifícios ali juntamente com o rei Saul. Nós temos Davi exercendo algumas dessas atividades. Nós temos o profeta Eliarro Hanavi, que também faz um sacrifício fora dos termos de Jerusalém. Então essas prerrogativas, elas atendem às leis que os profetas tinham um trânsito especial exatamente para fazer essa aproximação. Agora, todos os demais israelitas ou todos os demais judeus, sim, dependerão do Cohen, do Levi, para que os serviços possam ser oferecidos. E de que forma que isso hoje vai compreender o judaísmo rabínico, com a ausência do templo, com a ausência do Beit HaMikdash, como que as sinagogas, como que elas preenchem esse vazio, como que elas realizam esse serviço do culto sagrado, que é a forma de como o judeu deve se aproximar. Nós nunca tivemos esse programa, Shimon, que é como entrar na sinagoga, como se comportar na sinagoga, quais são os critérios, quais são os cuidados, né? Já que a sinagoga, ela substitui o Mishkan, ela substitui o próprio Beit HaMikdash na ausência destes, né? Então esses serviços que hoje são realizados pela condução de um razan, pela condução de um rabino, pela presença de um minyan, pela presença de um livro sagrado, quais são as regras, né? Como que isso que aprendemos nessas leituras, nessas porções, como que isso se cumpre hoje, né? Como que é realizado hoje dentro da sinagoga em que nós rezamos? Na Parashá Pekudei, a Parashá dupla, Vai Rel, né? Pekudei? vai aquele Pekudei, a Torá nos traz ali justamente a descrição daqueles que puderam, daqueles que trabalharam na construção do lugar mais sagrado, né? Eram homens de grande talento, de talento diferenciado, de comportamento diferenciado. Eram pessoas extremamente qualificadas. E aí o texto diz: o Eterno só permitiria que pessoas extremamente qualificadas construíssem o seu tabernáculo, né? O Mishkan. E aí, justamente, aqui nós trazemos, nós percebemos e lemos que o fogo, ele não se apagaria nunca, né? Ou seja, aquele trabalho, ele não se apagaria. Então, apenas pessoas que já foram previamente escolhidas poderiam exercer aquela função, mas não teria um final, né? Aquilo ali ia queimar, aquele fogo ia queimar, os sacrifícios seriam oferecidos diariamente, né? Inclusive no Shabat, né? Aquele serviço, ele não parava para que os levitas descansassem, assim como todo Israel, né? Todo o país parava, mas aquela máquina, né? Aquela máquina ritualística, ela não podia parar, o fogo ele não podia parar, porque afinal de contas a presença divina, ela se dava em todos os momentos, 24 horas, né? Em todos os instantes. Então aquele ritual, obviamente, de santificação e purificação do solo, purificação do lugar onde nós estávamos e recebíamos a morada de Deus, a presença de Deus, aquele lugar não poderia deixar de ser santificado por um minuto sequer, né? E as pessoas... Agora, eu quero trazer um aspecto, antes de passar aqui para o Zayt fazer o comentário, o perfil
dos escolhidos para trabalharem nesse ofício, inclusive exaustivo, né? Aqui na leitura dessa paraxá, nós nos deparamos com Aharon e seus filhos já trabalhando há 7 dias ininterruptos, né? 7 dias sem parar no ofício sacrificial. Depois, mais tarde, mais para frente nos estudos, nós nos deparamos com um rodízio dos levitas. Exato. Né? Justamente os turnos, né? Os turnos, justamente para que esse trabalho não pesasse demais sobre um ou sobre o outro e para que aquilo ali acontecesse sempre de forma muito perfeita. A perfeição, né, os detalhes, os mínimos detalhes, porque essa paraxá também traz ali os lugares onde cada coisa poderia ser feita. Então, determinado tipo de sacrifício era feito num determinado lugar, né? O sangue era aspergido de uma forma, a carne ou era cozida ou era assada, tal sacrifício poderia se comer daquela carne, tal sacrifício não, e por aí vai. Então são muitos detalhes que somente pessoas bem treinadas, atentas ao que estava acontecendo, é que poderiam exercer aquela função. Óbvio, adiantando um pouquinho os acontecimentos, nós temos aí nos próximos estudos justamente a morte de 2 pessoas que acenderam um fogo estranho. Foram fazer o que não era para ser feito, né, na hora errada, né, no momento errado, e acabaram morrendo por causa disso. Porque quando você lida com tamanho poder, com uma extrema manifestação poderosa, o mínimo de erro ele vai resultar em catástrofe, né? Como alguém operando lá, nós falamos na semana passada sobre o poder de Deus, sobre a energia nuclear. Alguém operando uma usina nuclear, se ele deixar passar alguns minutos, né, do estágio de resfriamento, aquilo ali pode se tornar uma catástrofe e de proporções globais, inclusive. Já aconteceu, inclusive. Que já aconteceu, inclusive. Esse episódio que você falou é a respeito de 2 filhos mais velhos de Aarão que tentaram ensinar a Deus como fazer o serviço. Uma ideia, né? Brilhante. Aí, Eterno, faz assim, aí que legal. Cara, isso aí é uma total falta de limite, de entendimento de que seja o Eterno. Então, o motivo da punição foi esse. O fato é o seguinte: nós estamos falando a respeito dos Kohanim. Os Kohen, eles tinham o serviço mais sublime, o serviço mais nobre que podia existir, era o serviço dos Kohanim. Da mesma forma também era o serviço mais humilde de todas as tribos de Israel. Era o serviço mais humilde e o mais sublime. Por que o mais sublime? É aquele que o Kohen, ele tem que estudar a lei, ele tem que se colocar a par de tudo, não pode cometer erros. Então, ele enriquece o seu conhecimento, ele eleva o seu nível de conhecimento ao sublime, ao ponto do sublime. Ao mesmo tempo, ele tem que colocar todo esse conhecimento, esse valor enorme que é esse conhecimento, a serviço do mais humilde, do mais pobre, do menor de todas daquelas outras tribos, as 11 tribos. Então, o Kohen, ele, ao mesmo tempo que ele é o maior, o mais sublime, o mais valoroso, ele também é o mais humilde. E o ponto é esse: o mais sublime, o maior, o de maior conhecimento, inclusive nos dias de hoje, tem que ter a consciência de que aquele sublime, aquele grande valor que essa pessoa possa ter, isso tem que ser aproveitado por todos os outros, por todos os demais, humildes que sejam. Não importa
eles têm que aproveitar do teu conhecimento, do teu saber. Então, é por isso que existem os sacerdotes. Os sacerdotes, eles existem, em primeiro lugar, para tornar o seu conhecimento e o seu saber sublime. E, em segundo lugar, ter a humildade de conduzir e levar aquele saber, aquele conhecimento a todos. A pergunta que fica é o seguinte: como é que um sacerdote ele consegue desenvolver o conhecimento, o saber, se ele tem que fazer trabalhos comuns? Por exemplo, ele tem que passar 9 horas do dia na empresa que ele trabalha, e quando é que ele vai estudar a Torá? Quando é que ele vai desenvolver conhecimento de saber do eterno, aquele conhecimento que ele sabe? Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, e uma atenção e um amor muito grande também pelos nossos Kohen, pelos nossos sacerdotes, que eles, a função precípua do sacerdote é o saber e o conhecimento. Não é operar uma máquina, não é conduzir um caminhão, não é fazer um serviço de táxi, não é fazer uma solda. Não. O Kohen, o sacerdote, ele tem a função mais importante de todas que existem, mais importante do que qualquer operador de usina nuclear, qualquer operador de empresas petrolíferas, o que seja, não importa. A função dele é muito maior e mais importante do que essas. Devemos permitir aos sacerdotes que cumpram o seu sacerdócio, porque é dessa forma que a função que lhe é dada pelo Eterno, ela é cumprida, não há outra forma. Agora, ele fala aqui nesta porção sobre a manutenção do fogo, né, Benjamin? O Shimon deu uma indicativa aqui que foi exatamente esse motivo que vai custar lá na porção Shemini a vida de Nadav e Avihu, sobre a possibilidade de inventar uma chama diferente, um fogo diferente desse que é ordenado nessa porção, de dar a manutenção, né? A Vaikra, ele vai destacar a posição que Moisés manteve quando ele percebeu a presença divina. Ele esperou ser chamado, né, pelo próprio Deus para entrar na arca, que depois muitos dos mandamentos que teremos no 613 vai falar do mandamento que do mandamento que Deus fez da tenda do testemunho. Ou seja, não só do monte que Moisés recebe os mandamentos e novas jurisprudências, mas também da tenda do testemunho, que é da onde Deus também passa a falar com Moisés. Agora, o fogo, que é o que inaugura a tenda, lembram-se da chama de Elias, né? O profeta Elias, ele vai fazer exatamente um desafio com os sacerdotes de Baal sobre qual divindade que acende aquele fogo, né? E esse fogo, inclusive, ele é aceso fora dos termos do templo, que é onde se poderia oferecer sacrifício. Mas com a prerrogativa de profeta, ele podia, nós que não podemos. Então ele Hanav nesse desafio, e já havia divisão dos dois reinos, Samaria e da Judéia, né? E Eliar estava chamando os israelitas para fazer techuvá, para fazer retorno. Então havia os israelitas dividiam ali eles dividiam com Deus outras divindades. Eles acreditavam em Deus, nunca deixaram de acreditar, mas também passaram a acreditar em outras divindades. Um flerte, estavam flertando com outras divindades, que essa foi a função de Elias, exatamente de tirar essa dúvida, de eliminar que quando há um fogo diferente que acende o holocausto, que acende a oferta de Elias, então todos os israelitas vão falar verdadeiramente o Eterno é o nosso Deus, né? Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vai eliminar essa dúvida. E Nadav e Avihu, eles quiseram inovar, né? O fogo diferente, a chama estranha, que é exatamente as misturas de energias, né? Hoje,
nós falamos com respeito, porque é um processo em que as pessoas passam, Shimon, que é a questão de misturar o judaísmo com outras crenças, né? A mistura de fogo, a mistura de energia, ela pode custar a vida das pessoas. E às vezes nós brincamos até quando a pessoa fala, dá um like aí, vamos engajar, por quê? Porque existem movimentos que se apresentam como judaísmo, mas ele mistura com outras crenças do Novo Testamento, de outras convicções, que não é uma boa mistura. Né? É uma ideia, né? Aqueles fundadores, existe um movimento que se chama de movimento messiânico, não tratando de forma pejorativa, mas de fatos, né? Esse movimento messiânico, ele traz a teologia cristã, né? E traz também elementos judaicos. Exato. Né? E se identificam como judeus. Judaísmo messiânico. Judaísmo messiânico. Eles usam kippah, usam talit, proferem algumas liturgias em hebraico, mas a sua base de crença ela está baseada na teologia cristã. Ou seja, é um fogo estranho dentro do santuário, dentro do Mishkan, né? Dentro do templo. Né? Você está acendendo fogo noutro lugar que não o altar, né? Onde ele deveria ser aceso. Por quê? Porque eu tive uma ideia. Né? O fundador ele passou por um momento e ele teve uma ideia de que aquilo ali era bom. Assim como Nimrod. Né? Nimrod ele foi um dos grandes reis do seu tempo e ele começou a ver a beleza divina nas estrelas, no sol, na lua, não mais no Criador. E quando percebeu-se, Deus já tinha sido esquecido há muito tempo. Já não se falava mais de Deus. Se falava da lua, se falava do sol. Né, dele mesmo. Né, ele se tornou tão grandioso. Né, e eu vejo em alguns movimentos religiosos que misturam, né? Misturam crenças num só, porque é aquela coisa, né? Vamos agradar a todos. A intenção, esse movimento que se misturou aí messiânico, ele nada mais é do que uma continuidade do movimento iniciado pelo imperador romano Constantino, que era fundir o judaísmo com as demais religiões pagãs ali daquela época. Porque somente governar através da economia já não era mais possível. Precisava de uma união cultural religiosa para que Roma se sustentasse, né? Para que Roma se mantivesse como uma potência. Então, uma nova religião e cultura comum entre todos os reinos ali submissos a Roma estenderia, né, um pouco mais a vida daquela dinastia. Né? Mas nós vimos que não funcionou. Você pode analisar, você que está nos acompanhando, analise o rito católico. Analise o rito católico, como ele é muito parecido. Assista um serviço sinagogal, um rito judaico sinagogal, e assista um rito católico. Observe a vestimenta dos padres. Os padres usam, inclusive, eles chamam de solidel. Né? Nós chamamos de kippah. Os padres usam, né, a mesma vestimenta, os mesmos princípios. E aí o que aconteceu naquele momento, naquela mistura de fogo, é justamente, vamos trocar o dia sagrado para um outro dia que não o sétimo dia. Então agora não se guarda mais o sábado, mas sim o domingo. Né? Agora não existe mais apenas um Deus, mas existem 3 deuses. E assim se sucedeu. E o movimento messiânico hoje, ele, como historicamente ele está impregnado com o cristianismo, né? Muitos que estão no segmento, dificilmente você vai ver um judeu de berço, um judeu de ventre judaico, nascido em Israel, por exemplo, se voltando ao messianismo. Não, nós vemos cristãos, por um motivo ou outro, amam Israel, gostam de Israel, muitos até têm uma alma judaica, mas
não querem abrir mão da sua origem, né, cristã, da sua cultura. Sim. Então, então constatou-se que não é preciso abrir mão de nada, eu posso ter os dois, né, eu posso acender essa fogueira mista de santidade, e assim as coisas vão se desenrolando. Nós citamos o messianismo, mas nós temos outras religiões que também fazem, né, o uso dessa... Por exemplo, tem uma religião, muitas religiões afros, né, também tem o misto da religião cristã com a religião africana, e por aí vai. Que vai as adaptações, né, que ela foi ramificando para todas as culturas e foram se adequando de acordo com aquelas culturas. Então hoje a igreja mantém ali ela mantém culto que atende e se parece com todas as outras culturas. Né? Agora, isso dentro do judaísmo, não, isso é uma mistura proibida. Né? Então, a manutenção do fogo, isso nós devemos aos nossos o shomer, que são os que guardam a integridade de Torá, né? Mérito da ortodoxia, que mantém as tradições, que mantém os costumes, para que nada venha se perder, né? E possa ser totalmente distinto de outras energias, de outras coisas que não tenham origem de Torá. Então você não pode misturar uma coisa com a outra. Se você tem uma inclinação lá para o Novo Testamento, para a questão de messianidade, porque todo judeu, muito embora ele é messiânico, mas não... Ele é messiânico, mas para o judeu, o messianismo é uma consequência. O judeu não tem a ficção de perseguir a questão de Mashiach. Mashiach é uma consequência do que Deus já definiu da Geulah, da redenção final, e pronto. O Mashiach vai vir, querendo ou não querendo, e nem temos informação ou descrições além do que a Torá definiu. Agora, Mashiach, ele tem uma conotação de uma era, né? De um tempo que... Já dentro do cristianismo, do messianismo, o Messias é uma pessoa. O Messias se torna uma outra divindade. É uma outra divindade que só ela poderá exercer determinadas ações. Exato. Ali, e curas, e milagres, e a salvação eterna, né? Sim. E dentro da... Então a diferença para você que está acompanhando, e muitas pessoas que nos acompanham, de alguma forma, acompanham tais movimentos, sim, né? Ou vieram de tais movimentos. Então existem diferenças básicas, só que são grandiosas, né? Que torna impossível você caminhar com as duas, com os dois entendimentos juntos. Porque a pessoa que tenta agradar gregos e troianos acaba conseguindo dois inimigos. Não agrada nenhum. Nenhum. Né? Ele desagrada aos dois. O judaísmo, Jesus ele era um judeu, ele era um rabino judeu. Ele não existia cristianismo. O cristianismo foi criado pegando o judaísmo que era praticado em Roma, nos demais países ali controlados por Roma. Então havia um judaísmo de fato, um judaísmo que foi aproveitado, porque o judaísmo estava tão enraizado no povo, nas nações, que isso aí se tornou um amálgama para juntar todo mundo, como disse Shimon, para juntar todos eles. Então foi criado uma religião que tentava agradar gregos e troianos, tentava fazer com que todos aqueles valores que as pessoas tinham fossem mantidos em uma única religião. Então, se a pessoa acreditava no Deus Sol, que em inglês é Sunday, o dia do sol, né? Sunday é domingo, né? Então, ele tinha ali um agrado, que era o dia do sol, que era o feriado que passou a ser de Shabat, passou a ser domingo. Então, a pessoa que tinha... E, enfim, muitas outras coisas. O fato é que é uma mistura de culturas, de religiões, que tinha como objetivo atrair, amalgamar todas aquelas nações que estavam sob controle de Roma. O cristianismo, ele foi criado
mais de 200 anos depois da morte daquele rabino judeu que foi morto pelos romanos. Esse negócio de dizer o judeu matou Jesus, Jesus era judeu. Quem matou Jesus foram os romanos. O judaísmo, a pena de morte judaica era apedrejamento. Qual era a pena de morte ao não romano? Qual era a pena de morte? Crucifixão. Era ali a pena de morte. O romano determinava a morte pela crucifixão. Já o hebreu, o judeu, a condenação à morte era pelo apedrejamento. Jesus não foi apedrejado, ele foi morto pelo romano, por Roma. Isso faz sentido, né? Estamos nos aproximando de Pêssah, que também é muito próximo da Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, ela tem essa questão de viver essa paixão, a paixão de Cristo, que é quando ele morre. Ontem eu ganhei um vinho branco, o vinho branco usado no período de Pêssah por judeus, exatamente para se livrar da acusação de que os judeus faziam libação de sangue, ou seja, quando sumia crianças de determinados lugares, era atribuída aos judeus da Páscoa judaica. Então, por isso que muitas comunidades passaram a fazer o uso no Pêssah do vinho branco, né, que era para eliminar esse tipo de comentário de fake news que já existia e que às vezes custava a vida de toda uma comunidade. E nesse período, o judaísmo, no período do primeiro século, era extremamente proselitista. Então, quando Roma levava escravos judeus das guerras para outros lugares, ou os judeus mercadores, que organicamente eles se dispersavam por entre os outros países, esse proselitismo ele era válido, né? Tanto é que o Paulo, que é o principal seguidor do cristianismo, ele vai se valer desse público de simpáticos ao judaísmo que existia na diáspora, que é o que vai dar força ao movimento de Constantino para formar e constituir uma nova religião que chama-se cristianismo, né? Então essa mistura, né, e essas distinções da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, da Torá e do Novo Testamento são coisas que precisam ser do fogo, que precisa ser conservado, precisa ser preservado, que é o que a Paraxá de hoje está nos indicando, o Shimon. O fogo ele era um só, né? O fogo é um só. Quando cessou ali o serviço no templo pela sua destruição, o fogo cessou. Aquele fogo físico, aquela manifestação divina de forma física, através do fogo, né, ela cessou. Isso. Ela não foi distribuída, né, ou dividida em pequenas outras chamas, né, para que aquilo ali continuasse nas mãos de outros povos. Né? Aquele serviço ele cessou por conta da destruição do templo, né, a destruição do ofício sacerdotal, do ofício sagrado. E nós vemos muito isso nos dias de hoje, né, essa universalização religiosa e cultural. Né? Sim, a era da redenção ela será universal. Exatamente. Mas todos terão que se voltar a uma só chama, a que estará em Jerusalém queimando. Né? Nós não teremos uma chama acesa no Brasil, nós não teremos uma outra réplica nos Estados Unidos, nós não teremos uma na Alemanha. Somente em Jerusalém, e os povos terão que subir a Jerusalém. Né? Não haverão fogos estranhos. Não haverão fogos estranhos, os povos terão que subir a Jerusalém para se apresentarem né, ao governo universal, mas o sacrifício, a forma com que tudo estará funcionando, ela é única. De 3.300 anos atrás, ela continuará sendo a mesma. O ofício no templo, ele continuará funcionando da mesma forma, com o mesmo fogo. E aí você imagina, não, mas aqui no Brasil tem o fogo do meu ministério. O meu ministério é um fogo. Aí tem o do outro, e centenas de formas
de analisar a vida, de entender a vontade de Deus. Cada um interpreta a vontade de Deus conforme ele entende, né? Não conforme exatamente está escrito. Nós temos interpretações que dizem que o que está aqui nessa Torá foi abolido justamente através de um cordeiro, né? Através do único sacrifício. Todo esse serviço sagrado ele foi abolido. Não há mais a necessidade da continuidade desse serviço sacerdotal. Só que no Olam Rabá, no mundo vindouro, na era da redenção, justamente todas as nações terão que se voltar a Jerusalém, os líderes terão que ir lá representar, fazer uma peregrinação e prestar contas, né, ali aquele governo estabelecido sobre o que é feito e o que não é feito. É óbvio que não diz, né, os profetas não dizem que todos virarão judeus. Não existiria esse entendimento de demais nações, né? Todos se tornariam apenas uma nação ou Israel. Mas não, nós teremos outras nações, sim. Né, Israel ele vai continuar tendo o objetivo de ser Cohen, ser Coanim para as nações. E as nações aprenderão deles, porque diz assim, de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então toda orientação de vida deve vir de Jerusalém. Todas as nações, os seus representantes deverão subir de ano a ano na festa de Sukkot, né, para celebrar em Jerusalém, para que a saúde, as orientações continuem chegando dos países que eles representam. É o que prevê o profeta Zacarias. Eu gostei muito do comentário do Zaytun nessa manhã, que ele falou da manutenção da chama num judaísmo rabínico, de que agora essa chama que deixa de enclandecer dentro do templo pela sua destruição, ele passa exatamente a enclandecer dentro de cada um de nós, que é a preservação do judaísmo, dos princípios, das tradições, dos costumes, né? A Rabi Akiva, ele diz assim, que as maçoretes são acerca dos mandamentos, ou seja, as tradições, os costumes que preservam os mandamentos de uma chama que foi acesa há mais de 3.300 anos atrás, e de que cada um de nós somos um chomeiro, somos guardas, né, desses princípios e dessas tradições, não permitindo que uma chama diferente possa acender diante daquela que está em cada um de nós, em cada alma judaica, que representa uma vela, que representa uma chama. Alguém perguntou, por que vocês rezam em movimento? Por que vocês se movimentam? Né? Então há um movimento de uma chama, um movimento de uma vela, né, que enclandece em cada um de nós, no Shimon, no Zait, no Shemuel, e você que está nos acompanhando, pode ser também essa chama, e que seja a chama de 3.300 anos atrás, porque há uma diferença dos fogos, né? A Havdalah, que é a que separa o santo do profano, não é a mesma chama que nós recebemos o Shabat. Então, é um fogo sereno que se movimenta sutilmente. Agora, as chamas da Havdalah, ele é um incêndio de vários pavios que faz exatamente a separação de um período e do outro. Então não pode haver as misturas das chamas. Cada uma está no seu próprio lugar. Eu havia falado aqui a respeito da importância do sacerdote, os Kohanim. Os Kohanim, eles têm uma importância fundamental, como eu falei, né? Todos nós concordamos com isso. Os Kohanim, eles precisam ser apoiados pela congregação. Nós não podemos fazer a covardia de exigir que o Kohen, ele, além de estudar, de ter o conhecimento, ele tenha que fazer o seu próprio sustento, como as pessoas comuns que receberam heranças de terra em Israel. E os Kohanim, eles não receberam herança de terra, eles receberam a herança, foi o próprio Eterno. Quando nós lemos em Torá que é necessário fazer o dízimo, entregar o dízimo, existe um motivo muito importante por trás disso.
Vamos falar um pouco a respeito dos mandamentos que nós não fazemos ideia do motivo pelo qual eles existem. Mas eles existem e têm que ser obedecidos. Vamos dar um exemplo. Antigamente, há 1.300 anos atrás, na instrução de Torá, o Eterno determinou: vocês têm que lavar as mãos. O povo, as pessoas têm que lavar as mãos. E as pessoas não faziam ideia do motivo pelo qual isso tinha que acontecer. O Eterno não, como é que o Eterno poderia falar ao povo que havia uma tal de uma bactéria? Imagina, se o Eterno falasse: Moisés, olha só, existem as bactérias. Se você não lavar a mão, ela vai fazer infecção. Então, o Moshe olhar e não entender nada. Porque naquela época não existia o mínimo conhecimento do que fosse um micróbio, uma bactéria. Então ele não podia falar. Ele apenas disse o seguinte: lave as mãos. E nós obedecemos, sem saber o motivo pelo qual. Depois da descoberta das bactérias, é que nós descobrimos: puxa, lavar as mãos acaba com as bactérias e não tem a infecção. Mas isso foi depois. Na época, ele determinou: não faça isso. Ele determinou: não coma carne de porco. Ele determinou: não coma ostras, lagostas e camarões, não coma dessas. Por quê? Pela própria bactéria também, pela infecção intestinal, logo que seja. Hoje, nós sabemos que existe condição saudável para tudo isso, mas ainda assim nós cumprimos aquilo que foi mandado há 3.300 anos atrás, e com muito orgulho. Bom, da mesma maneira, quando o Eterno determinou para nós fazermos o dízimo, por que ele determinou isso? Existe um motivo muito importante. Tudo na vida, tudo, funciona em ciclo. E para que haja a continuidade do ciclo, é necessário que você, na termodinâmica, nós dizemos, troque calor com duas fontes. Ao leigo, é importante saber o seguinte: o que é trocar calor com duas fontes? Por exemplo, a nossa vida, nós vivemos em ciclo, né? De manhã eu acordo, eu me alimento, eu faço o meu trabalho, à noite, depois das rezas, eu vou dormir e tal. Então, isso é um ciclo. E o ciclo continua. Ou seja, eu preciso me alimentar. O alimento, parte do alimento eu vou absorver, porque é aquilo que o meu organismo necessita, e o que o meu organismo não pode aproveitar tem que jogar fora. Imagina, porque a pessoa comprou um alimento caríssimo, e aí, não, é muito caro, eu vou ter que manter ele em mim. O que vai acontecer? A pessoa adoece. A pessoa que não se livra daquilo que é excedente, a pessoa se envenena. Isso funciona em tudo. Quando o Eterno falou isso para fazer o dízimo, o que ele disse foi o seguinte: olha, para que você tenha a tua fortuna mantida, você tem que fazer ela funcionar em ciclo. Você precisa ter o recebimento e o dízimo você tem que entregar o dízimo. Por quê? É aquela parte que você não pode reter porque vai te fazer mal. Aquela parte que vai envenenar a tua fortuna, vai envenenar a tua riqueza. Você precisa dar isso. O Shimon, eu estava falando hoje um ponto muito interessante, que é o seguinte: o Eterno, ele é nosso sócio. Só que ele é nosso sócio, ele é o financeiro. Ele entra com toda a finança. O sócio investidor, né, Zé? Ele é o sócio investidor. E ele entra com 100% e ele diz o seguinte: olha, eu estou entrando aqui com 100%, mas eu quero a minha parte que é 10%, você fica com 90%. O investidor, normalmente, ele fica com 60% do investimento. 40% é para aquela pessoa que recebeu o dinheiro do investimento e está trabalhando e produzindo. Então, ele recebe 40%. O investidor recebe 60%. Esse investidor, que é o Eterno, ele te dá 90%. Ele não pede 60%, ele pede 10%. E esses 10% não são para ele. Eterno não precisa disso. Esses 10% são para uso da sinagoga, é para os Kohanim,
é para a vida da sinagoga. É para isso que serve esses 10%. Então, quando se nós tivermos a intenção de retermos para nós o alimento que nós tomamos, nós vamos nos prejudicar, nós vamos acabar doentes com isso. Da mesma forma, a nossa fortuna. Se nós quisermos reter tudo isso, vai acontecer a mesma coisa. A fortuna vai ser envenenada. Se você tem o teu carro, você gasta R$100 em gasolina, esses R$100 de gasolina que você gasta, 80 você vai jogar fora pelo tubo de escapamento, pelo radiador, vai jogar fora. E você vai usar 20% para o carro se movimentar. Se você não quiser jogar fora esses 80%, o que você vai fazer? Você vai trocar calor só com a fonte, você vai queimar e vai querer aproveitar tudo. Você vai querer juntar essa fumaça dentro de um tanque, o motor vai começar a tentar comprimir, não vai conseguir, vai morrer. Então, o ciclo vai acabar, o ciclo vai se interromper justamente pela falta de jogar fora aquilo que você teria que jogar fora e não jogou. Da mesma forma, o organismo humano, para que nós funcionemos, continuemos o nosso ciclo de funcionamento, é necessário que nós venhamos a jogar fora o que não foi aproveitado pelo organismo. E tem que jogar fora, senão você adoece. A mesma coisa acontece com a fortuna, com a riqueza. É a mesma coisa. É interessante, Zayt, que o experimento do motor, o exemplo que você usa da troca de calor, ele foi usado como extermínio de judeus de um caminhão baú, né? Eles colocaram o escapamento do motor dentro de um baú onde havia mulheres e crianças. E com a falta de oxigênio dentro do baú, eles iriam inserir o gás do motor, do escape do caminhão para as pessoas morrerem dentro do gás carbônico e monóxido de carbono dentro desses baús. E não foi um modelo de morte porque exatamente o motor do caminhão fundia, né? O motor do caminhão ele fundia, então isso foi superado pelas câmeras de gás, infelizmente, né? Que se mostrou mais eficiente para matar as pessoas. Agora, o que o Benjamin está falando é o seguinte: nós estamos no Shabbat Hagadol. Esse é o último sábado que antecede o Pessa. E as leituras especiais desse Shabbat, que você deve ter feito e fará publicamente na sinagoga, ela contempla a leitura do profeta Malaquias, no capítulo 3, também a Haftará especial. E Malaquias, ele faz uma torrerá, ele faz uma advertência a todos os israelitas, porque o Pessa, ele é um dia também de julgamento, porque ele inicia a colheita de Aviv, que é a primavera judaica, primavera em Eretz Israel, em que temos a colheita dos grãos, da cevada, do centeio, até Shavuot, né? Lembra-se de Ruth, né? Em Shavuot. Então, 15 de Nissan é o dia de um julgamento. Então, quando o profeta Malaquias diz assim, provai-me, trazei os dízimos à casa do tesouro e testa-me, se eu não prover vocês de maior abastança, de riqueza, de forma que tenha maior abastança. Isso vai acontecer exatamente no dia 15 de Nissan, que é quando todos os israelitas, todos os judeus da diáspora, todos os judeus da Galut, todos os judeus israelenses terão apresentado os Maaserot, o Maaser, os dízimos. E o Benjamin disse que o Maaser, ele está reservado exatamente da parte que compete a Deus da sociedade, dos 10%, que no judaísmo rabínico, ele atende às questões sociais de uma sinagoga, de manutenção, né? Ele atende diferentes questões sociais dentro de uma comunidade. E a comunidade administra isso, né? E o levita, o Cohen, ele sempre esteve colocado na Torá do lado do órfão, da viúva, do peregrino, das pessoas carentes, porque o levita ele não poderia ter atividade financeira, ele não poderia ter lojinha, ele não poderia ter
plantação de soja, não poderia criar gado, porque ele cuidava exatamente do serviço público. Ele era um servidor público e por isso que o público teria que manter essa parte da sociedade com os macerot, com os dízimos, né? Que é lembrado, que será lembrado nesse Shabat em todas as sinagogas do mundo, do progressista, do conservador, da ortodoxia, da ultra-ortodoxia, do Askenazi, do Sefarade, enfim, todos eles estarão se ocupando com essa leitura, por quê? Porque todos nós esperamos bons decretos da colheita, né? Da colheita que está na palavra exatamente da Torre errada, esse profeta dizendo: trazei a casa do tesouro, que não é o Banco Itaú. Não é o Banco Safra. A casa do tesouro é o templo, é a sinagoga, aonde você deposita 1/10 da sua fortuna, né? Aquilo consagra todo o serviço social e religioso, né? E os nossos bens, ele passa a ser abençoado como uma extensão daquilo que nós proporcionamos à sinagoga. O teu carro, a tua empresa, os teus clientes, os teus fornecedores, todos eles são alcançados por essa métrica do que diz o profeta: trazei a casa do tesouro, o dízimo e a oferta, e eu repreenderei, ele diz, repreenderei a traça, o ferrugem e o devorador. O devorador é aquilo que consome a nossa paranassá, que é o que você explica na termodinâmica. Se eu tentar reter essa energia, eu vou fundir o motor, eu vou estragar o motor. Né? É o troco na mesma moeda. Você recebe o troco na mesma moeda que você pagou. Sim. Você deu a sobrevivência à sinagoga, o Eterno dá a sobrevivência a você. Sim. E é nesse dia, pessoal, que Deus faz esse julgamento. Trazei a casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abençoar com tamanha abastança, que dela advém a maior riqueza. Né? Então, é uma prova, e esse julgamento acontece agora, no dia 15 de Nissan. Então, a tradição rabínica diz o seguinte, que mesmo que o Shabbat Hagadol ele seja um dia anterior a Pessa, digamos que o Pessa fosse no domingo agora, né? Depois desse Shabbat Hagadol, mesmo assim, todos os rabinos do mundo devem instruir a sua sinagoga sobre a lei do dízimo no período de Pessa. E isso também acontece no outono, quando nós temos ali aquele período de festividade de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, também essas leituras, porque é o período da colheita das frutas, do resultado das árvores que acontecem ali, e o julgamento que tem no dia 1º de Tishri, que era Rosh Hashanah, e ele julga exatamente sobre as nossas fortunas e condições, né, financeiras. Então não é aleatório, né? Essa necessidade de levar o dízimo ao santuário, ela não é aleatória a um dia que se aproxima de Pessa, porque existem as festas de peregrinação, que é quando o judeu, né, o filho de Israel, ele viajava para Jerusalém para levar os seus dízimos, né, para levar as suas oferendas. Né? Aquele que tivesse uma família muito grande, ele mais alguns, não levaria todos, né? Mas ele levaria o dinheiro suficiente para ajudar a viúva, o pobre, para que ele comesse, né? Aí entra o dízimo da festa, né? O específico para ele gastar naquela ocasião. O Maaser Sheni. O Maaser Sheni, e aí entra o Maaser para ele entregar no templo. Então as festas das peregrinações, elas não eram apenas para o indivíduo passear por Israel, por Jerusalém, né? Era justamente para ele arcar com o compromisso. É uma hospedagem, né, Shimon? Lá o hotel, exatamente. O National Inn, como que é os hotéis aí? Então, se hospedavam nesses lugares. Copacabana Palace, Hotel Hilton, né? Então essas hospedagens estavam ali para acolher as diferentes tribos ou estados de lugares remotos, que ia para um único lugar de peregrinação no período de Pessa, das festas, e os Maaserot eram entregues ali nas mãos, destinado de acordo com o Maaser Sheni
é aquele que o Shimon disse, nós usamos para nós mesmos, paguei o hotel. É para comer do era bom, era né? uma lei, né? É a lei. É para você comer do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Desse máximo. Não é para economizar, né? É para você chamar um levita para comer com você e com a sua família. Exatamente. No melhor restaurante, melhor comida. O Maser e aí o dízimo direcionado à viúva e ao pobre, que você chegava e entregava, né, para a viúva, para o órfão, para que eles também pudessem celebrar aquele momento. Exatamente. Eu sou um criador de gado, eu não tenho como levar o melhor do meu gado para Jerusalém, é muito longe, né? Você vai vender. A lei, ela tá lá bem descrita, né? E você poderia vender pelo valor e levar o valor e gastar esse valor lá na festividade. Né? Você não era obrigado a levar as toneladas de grãos que você colheu, né? E despejar na frente do templo. Né? Aquilo ali. Não. Você vendia e levava os recursos levantados, então, com essas primícias que deveriam ser entregues. E nos dias de hoje também é assim. Muitas pessoas dizem, mas o templo não existe mais. Mas esses mandamentos, eles não foram cessados, né, com a ausência do templo. Né? Essa necessidade de separação, ela ainda continua. É uma mitzvah positiva, ainda exercida no judaísmo rabínico. Ainda exercida do judaísmo rabínico. Que é o que o Benjamin disse. Hoje, as comunidades... Eu estive a última semana na Tenead, Shimon. Passei pela Tenead, onde a comunidade do Rabad, ele oferece 26 mil porções de alimento por dia. São 26 mil porções de alimento para pessoas de estado de rua. E, inclusive, eles têm alimento kasher, eles servem alimento kasher para judeus pobres. Eles não acreditam, mas eles existem. Né? E esse alimento é servido no sábado, ele é servido no domingo, no Yom Kippur, no Pessa. Eles não param, é um serviço contínuo. Né? É um serviço social. Então, cada comunidade tem o Gabai, tem o Shamash, que atende exatamente às demandas sociais. Nós temos as escolas, né, as yeshivotes, que são mantidas, os alunos que são mantidas exatamente por obras de tzedakah, de ajuda, e as comunidades elas administram as diferentes necessidades que existem nela. A diferença do judaísmo sacerdotal para o judaísmo rabínico é de que o Cohen, né, ele não está exercendo sua função, e por isso o rabino ele não recebe do dízimo, né, como recebe um pastor e um padre. Ele recebe de outras destinações. Mas o judeu, né, dos diferentes lugares e linhas de interpretações, eles continuam sendo obrigados a separar o dízimo. E por isso que tem a paraxá especial de Shabbat e Hagadol, que é para lembrar a todos os judeus sobre o julgamento que teremos da colheita e da próxima produção em Pessa. Né? Em Pessa. Para a gente encerrar, já estamos com o horário avançado, mas há um entendimento, né, de que há dentro das religiões, porque daí essa parte é uma parte que interessa, essa faísca do fogo eterno, ela interessa, porque é dinheiro. Essa centelha. Né? Essa centelha, ela é válida. Não, ela é válida. Mas guardar o sábado, não, isso aí foi abolido. Mas e o dízimo? Não, isso é válido. Isso é válido. Isso não foi abolido. Quer dizer, você pinça ali o que é interessante para você e coloca em prática. Então, hoje, muitos movimentos aí, né, eles se identificam como levitas. Né? Não, nós somos os levitas, nós temos que comer do dízimo. Mas eles não fazem o sacrifício, eles não estão, né, não foram escolhidos por Deus, enfim, não existe esse ofício, né? Esse ofício, ele não existe, ele só poderia existir com a existência do tabernáculo ou do templo. Então os rabinos e estudantes de Torá, eles não comem dos dízimos. Exatamente. Eles são mantidos pelas comunidades. Aí sim, quem usa o dízimo? As comunidades, as sinagogas, as yeshivot, né? Mas o dízimo em si, ele é entregue, né,
para uma instituição que vai ajudar os pobres, que vai ajudar os judeus carentes, que vai ajudar a yeshivot, que vai pagar as escolas, que vai pagar os rabinos, que vai... Mas o rabino, ele não estende a mão diretamente para o judeu, né, e diz, coloque aqui o seu dízimo, você coloca aqui na minha conta. Não. Existem instituições, aí sim, essas instituições que representam o templo sagrado, né, as sinagogas, as associações, elas sim têm legitimidade rabínica para representar o templo sagrado, elas então fazem o uso de tais recursos para continuar atendendo a viúva, o pobre, o órfão, enfim, aqueles que fazem o estrangeiro, acolher o estrangeiro, aqueles que fazem o ofício sagrado. Mas por isso que é importante entender, estudar, né, para você compreender o porquê das coisas. Então, não é correto você esbravejar dizendo que o dízimo não existe mais, e também não é correto você esbravejar que é um levita, e por isso você deve comer do dízimo, né? Você tem que comer, o dízimo é meu. Eu conheci uma figura religiosa inusitada que batia no peito e dizia que o dízimo era dele. Né? O primeiro dízimo é meu, o macer é meu, porque é para o Kohanim, é para o levita. Então, esse macer é meu, uma figura religiosa estrambólica, estranha, né? Mas em nenhum momento aquilo ali era admitido para ajudar a viúva, o pobre, o peregrino, o estrangeiro, né? Seja lá quem for. Não, o dízimo é meu, eu tomo como meu. Então, existem seleções, né? Não, essa parte da chama, eu quero essa brasa, né? Eu quero. Essa outra não, guardar o sábado. E a carne do não apropriada, né? Os alimentos... Isso aí é o fogo, Shimon. Isso é o fogo no rabo das raposas. A alimentação e a alimentação também que é exigida do judeu. Você não quer? Não. Essa foi abolida. Né? Então, muitas coisas hoje em dia estão ao bel, a sua observação ou não, estão ao bel prazer das suas conveniências. O que é conveniente e o que não é. E justamente nós entendemos aqui, porque ali a Torá, e sempre o Eterno dizia Moshe, isso é estatuto perpétuo. Exato. Entre mim e o meu povo. Né? Então as coisas são imutáveis. Muito bem, então, as considerações finais para a gente. Já é Shabat, já está chegando aí o Kabbalat Shabat. Ben Amizad. Eu convido a todos a participarmos do nosso Shabat, que antecede Pessa, e a festa de Pessa. O povo judeu, ele é um povo alegre, um povo que dança perante o Eterno, que expõe a sua alegria ao Eterno. Pessa é uma dessas festas a qual nós expomos ao Eterno o nosso estado de felicidade interna, o nosso estado de alegria. Nós temos que buscar motivos para que isso aconteça. Então, somos nós lutando pela nossa vida, pelas nossas coisas, pelos nossos familiares, aquelas pessoas a quem amamos, para, juntos a isso, levarmos ao Eterno o nosso estado de alegria, porque Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu condição para que isso aconteça. E nós temos que juntar todos os nossos esforços, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, para que isso seja refletido ao Eterno. Ele nos manda alegria e nós temos que mandar alegria para Ele de volta. Eu quero homenagear a todos os sobreviventes da Inquisição, a todos os cristãos novos, a todos os Benanúcia, a todos os marranos, a todos aqueles que foram forçados, né, e que hoje atendem um chamado de retorno. Hoje, dia 31 de março, é o dia em que é lembrado, pelo encerramento do Tribunal da Inquisição, a memória da vítima, a memória de todas as vítimas da Inquisição, e também a todos nós, a todos vocês, sobreviventes, Shimon, Oliveiras,
Barroso, Barros, Souza, todos vocês que fazem retorno e vocês que ainda não fazem retorno, mas que são sobreviventes dessa atrocidade e esse holocausto ibérico que vitimou milhares e milhares de brasileiros que escondiam o seu judaísmo às vistas dos invejosos, às vistas das pessoas que perseguiam a forma judaizante, criptojudaica de que os nossos antepassados mantiveram para que hoje nós fôssemos uns sobreviventes. Na nossa homenagem dessa bancada e também do Anunciem Brasil a você. Muito bem, um abraço, shalom, esteja conosco em todo o movimento de Shabbat, aproveitando. E mais uma vez, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like no vídeo, né? Deixe o seu joinha e se mantenha conectado conosco. Um abraço a você e até a próxima. Shalom. Shalom.